Olá, colegas pesquisadores e participantes do Fórum Social Mundial e do 5º Fórum Mundial Ciência e Democracia. Bem-vindos a Salvador, essa cidade linda e maravilhosa que eu também gosto muito. Meu nome é Jorge Pontes, sou professor universitário e gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre o status do trabalhador e suas condições de trabalho diante dos cenários de desmantelamento das leis trabalhistas e da revolução tecnológica liderada pelas tecnologias emergentes e suas convergências, que nós chamamos de novas tecnologias. Para iniciar, eu gostaria de colocar que, em razão dos europeus estarem enfrentando este novo dilema tecnológico e de flexibilização das leis há muito mais tempo, desde meados dos anos 90, uma boa decisão para nós, latino-americanos, é olhar para as lutas e conquistas dos trabalhadores do outro lado do Atlântico e assim fazermos uma reflexão sobre o que teremos de enfrentar e o que queremos para a nossa região. Organismos internacionais, como a Organização Mundial do Trabalho, o Fórum Econômico Mundial, a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OECD, e a Confederação dos Sindicatos Europeus, ETUC, vem discutindo já há algum tempo a questão do futuro do trabalho diante das novas tecnologias. Em muitos casos, foi utilizada a metodologia de cenário para entender a complexidade do trabalho e encontrar soluções que venham a mitigar ou eliminar os impactos negativos das novas tecnologias no mundo do trabalho. Em uma análise, escolhi apresentar dois cenários que explicam o novo paradigma do desenvolvimento econômico neoliberal e formam um binômio cujo resultado é uma precarização das condições de vida dos trabalhadores. O primeiro cenário é o de desmantelamento das leis trabalhistas, pois desde o início dos anos 80, afirma uma pesquisa publicada pela OIT, abre aspas, a OECD tem promovido políticas que desmantelam as regras governamentais que regem as relações do trabalho, sob o pretexto de que elas dificultam a habilidade, a habilidade das empresas em competir na arena global. Isto envolve regras referentes ao salário mínimo, referente às formas de contratação e demissão e por aí vai. O padrão do pensamento econômico traz a ideia de que a flexibilização dos salários e das proteções sociais permitirão aos países desenvolvidos se adaptar às novas condições internacionais de competitividade. Evidentemente, a questão tecnológica é tomada como uma condição de competitividade internacional. Haja vista que as discussões sobre a instalação da indústria 4.0, marca alemã, que é um produto que, na realidade, o governo da Alemanha tem como um produto para desenvolvimento econômico da própria nação, conhecida na Europa, ou manufatura avançada, como é chamado no resto do mundo. Esses dois termos significam a mesma coisa, né? E ainda a digitalização da economia de serviços que também surge nesse contexto de medidas. Sendo assim, tomando como meta o desenvolvimento econômico de seus países, Estados põem em prática medidas neoliberais de flexibilização das leis que modificam o status do trabalhador, assalariado, protegido por leis de saúde, segurança e previdência, para prestadores de serviços, que é aquilo que a gente chama de pejotização, né? Freelancer, como o contrato 0 hora ou intermitente, né? Ou simplesmente desempregados. Deixando como pretexto, ou desculpa, né, a necessidade de facilitar a digitalização da economia, ou digitalização e robotização, né, e apresentando como condição para o desenvolvimento econômico dos países. Neste primeiro cenário de flexibilização das leis trabalhistas, as novas tecnologias surgem efetivamente como esse pretexto, né, para as medidas a serem tomadas. Medidas essas que levam a, primeiro, a perda da proteção social dos trabalhadores, como já vimos, né? Segundo, a estratificação no mundo do trabalho, ou seja, existem ali várias categorias de trabalhadores que vão surgindo, né? A competição entre trabalhadores de alta e baixa qualificação, e também existem pesquisadores que dizem assim, competições entre superstars e
pessoas comuns. Os superstars seriam aqueles trabalhadores que têm a capacidade de desenvolver muitas tarefas concomitantemente, etc. Né? Já as pessoas comuns teriam apenas a habilidade de desenvolver uma única tarefa. Né? E terceiro, a alienação maior quanto à função desse trabalhador na sociedade. Né? Imagine você um professor que também é pedreiro. Então ele, na sociedade, qual seria a função dele? Seria um professor ou seria um pedreiro? Bem, ele iria de acordo com a necessidade. Se a função de professor dele dá mais dinheiro, ele vai para a função de professor e supre suas necessidades básicas em casa, alimentação, etc. Se a função de pedreiro for melhor, ele vai para a função de pedreiro. Então, dentro da sociedade, a sua função começa a ser um tanto difusa. Né? Assim também os seus direitos como pessoa humana começam a ficar mais difusos também, porque se alguém disser para ele assim, olha, você tem que preferir um contrato mais fixo, ou você tem que procurar uma profissão mais dessa ou daquele jeito, ele vai dizer, olha, depende das minhas necessidades. Se eu efetivamente estiver numa condição ruim, eu vou procurar um contrato melhor, o que vier se apresentar ele aceita. Então essas três coisas que ocorrem quando são tomadas essas medidas de flexibilização. Primeiro, a perda da proteção social, a estratificação no mundo do trabalho e a alienação quanto à função, né, desse trabalhador na sociedade. Pois bem, o segundo cenário, né, é o da revolução tecnológica propriamente dita. Né? Segundo pesquisa da OIT, economistas, membros de governo, homens de negócio, né, estão convictos de que uma revolução tecnológica tem a capacidade de aumentar a produtividade e criar uma nova onda de crescimento econômico. Essa é a ideia de que a economia vem enfrentando ventos contrários, né? Mas a revolução tecnológica que se aproxima é como se fosse um tornado. Muitos economistas são unânimes em afirmar que ainda não vimos os benefícios desse tornado, mas não porque ele não se realizou ou não se realizará, mas porque não temos ainda os instrumentos suficientes para medir os seus benefícios, os seus efeitos. Né? Nesse cenário de revolução tecnológica, as novas tecnologias surgem como determinantes do desenvolvimento econômico, onde o grande beneficiário e também controlador da forma e do uso dessas novas tecnologias são as elites financeiro-rentistas. Né? Os trabalhadores, em geral, deverão se submeter a um ritmo ditado pela inovação tecnológica, seja pelo controle de sua vida privada ou de sua produtividade, a exemplo do uso de celulares institucionais, câmeras de vigilância em ambientes de trabalho, robôs colaborativos, exoesqueletos, além de algoritmos informatizados que determinam o ritmo da produção e do fornecimento de serviços. Algumas empresas estão testando pulseiras que controlam a produção, chips implantados nos trabalhadores, veículos autônomos. A consequência disso tem sido o surgimento de uma nova velha forma de adoecimento, os riscos psicossociais. Trabalhadores têm desmaiado nos postos de trabalho, sendo retirados de ambulância, pois trabalham 55 horas em uma semana de ritmo frenético. Outros chegam a cometer suicídio por não conseguirem atender às expectativas ou por não suportarem um assédio de superiores, sem contar aqueles que sofrem ansiedade e depressão. Esses dois cenários formam um binômio que tem como meta o desenvolvimento econômico, onde quem realmente sairá ganhando, ou seja, assumirá o bônus, né, e controlará a forma e o uso das novas tecnologias são, como disse antes, as elites financeiro-rentistas. E este é um poder não compartilhado, onde todo o ônus e crédito pelos fracassos cabe ao trabalhador, tenha ele o status que for. Uma lógica estabelecida por este paradigma neoliberal, flexibilização das leis e tecnologia para o desenvolvimento econômico, está em adaptar o trabalhador ao ambiente reconstruído tecnologicamente. Finalmente, para rompermos este paradigma, devemos entender que não é só desenvolvimento econômico que um país precisa. Uma visão como essa deixa de fora questões relativas à preservação ambiental, combate à miséria, à pobreza e às desigualdades. Logo, temos que buscar meios
para que as elites sejam forçadas a compartilhar o bônus do desenvolvimento e o poder de decisão sobre a forma e o uso das novas tecnologias. Uma saída para isso começa com o empoderamento de grupos sociais e sindicatos através da informação científica. Entre outras formas de prevenção dos impactos negativos das tecnologias no mundo do trabalho, aconselha-se: primeiro, instituição de instâncias de governança multidisciplinares e plurais, coordenadas por órgãos de pesquisas estatais e especializados, no nosso caso, em segurança e saúde do trabalhador, envolvendo e aproveitando as experiências de todos os atores, trabalhadores, federações, sindicatos, cientistas e, quando necessário, especialistas externos. Uma segunda medida, para mitigar ou para eliminar os impactos negativos das novas tecnologias no mundo do trabalho é ter uma visão holística de todo o processo de trabalho. O filósofo Jacques Ellul, ele dizia que a tecnologia, o impacto dessa tecnologia, ela não está somente quando o homem está de frente à máquina. Então, o homem, ele está cercado, ou seja, tem em todos os seus aspectos o impacto disso. Logo, para que você possa aferir quais são os impactos negativos no mundo do trabalho, é necessário uma visão holística, uma visão completa, abrangente de todo o processo de trabalho. E por último, a medida que também pode ser tomada para eliminar ou mitigar esses impactos negativos das novas tecnologias no mundo do trabalho está em buscar a garantia de que as transformações tecnológicas feitas nos ambientes de trabalho sejam negociadas com parceiros sociais no local de trabalho. Ou seja, todos devem participar dessas mudanças. Ao contrário do que acontece hoje, a empresa faz a mudança e o trabalhador depois é avisado que aquilo está ocorrendo. Bem, isso era o que eu tinha de colocar para vocês. Espero ter contribuído. Tenham um bom debate.